Queridos, diga ao seu irmão, você é uma bênção. Amém, queridos? Antes de nós colocarmos aqui, pode até colocar o tema para mim, Eduardo. Como fazer uma grande obra para Deus. Eu já preguei essa palavra há algum tempo atrás, irmãos. Mas antes de falar, de começar a pregação, quero falar sobre essa experiência que nós tivemos agora, né? De quinta-feira, estamos em Campinas. Meu Deus, foi uma guerra para a gente chegar lá. Mas foi de repente, né? E eu dizia ao Senhor, Senhor, o Senhor nos leve, Senhor. O Senhor nos leve, porque eu quero saber o que é que está na tua mente para esse tempo. O que é que está acontecendo? Porque esse pessoal que organizou One Thing são americanos, irmãos, de uma casa de oração no Kansas. O nome da casa de oração é IHOP. E aqui no Brasil é F-Hop. Então, eles vieram. E Deus nunca manda uma pessoa por acaso, né? Deus não manda um ministério para um país por acaso. Então, se Deus está mandando para o Brasil, né, esse movimento de oração e de adoração, digo, Deus, eu queremos ir. E aí os meninos viajaram, Adriel viajou com os nossos jovens, né? Foram 14 jovens. E eu disse, Marco, mas nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Só que já era o quê? No dia mesmo da conferência, né? Na véspera. Na quarta-feira, Adriel viajou de terça para quarta, cedinho, de madrugada. E eu disse, Marcos, nós vamos, Marcos. Em nome de Jesus, fiquei orando para Deus fazer os milagres dele. Parecia impossível. Mas quase às 18 horas, irmãos, na faculdade, Marcos conseguiu a promoção. Eu estava com meus ombros, tanta guerra, que eu estava orando para Deus abrir as portas. E ele, comprei. Aí a gente tinha uma reunião em Caruaru, quarta-feira passada. Ficamos na reunião, fizemos discipulado com Jaziel e Jerusa. E então, de manhãzinha, eles nos levaram lá em Recife e viajamos. Só que de São Paulo para Campinas são 2 horas de viagem. E nós fomos de ônibus. Perdemos a primeira reunião, ficamos então na segunda sessão, que eles diziam, segunda sessão. E eu compreendi, irmãos, o que é que Deus estava querendo. Quero te dizer, não era nada novo. Tudo que eles falaram era o que nós temos falado para os irmãos. São homens de Deus que Deus tem usado em muitas nações da terra, viu? Homens de avivamento, homens cheios de fogo. Realmente foram dias ali em Campinas, céu na terra. Mas uma coisa que o Senhor falou comigo, como trazer o céu da terra para Garanhuns? Quem quer trazer o céu aqui para a terra em Garanhuns? Amém? Como, Senhor, fazer isso acontecer em Garanhuns? Né? Nós estávamos ali com o pessoal dos Estados Unidos, aprendendo, né, com esses homens de excelência, esses homens que têm rompido no mundo espiritual. Como fazer em Garanhuns? E o que a gente aprendeu lá, irmãos, sabe o que é? É uma só coisa. Né? Eles são homens e mulheres de uma só coisa. São pessoas de oração, de jejum e que leem a palavra. Desse jeito, não teve outra coisa. Pense no povo para buscar a Deus. Pense nos líderes que gastam horas e horas e horas e horas orando, lendo a palavra de noite, lendo a palavra. E não apenas lendo. Eles leem a palavra e eles meditam, passam o dia todo pensando num versículo. Eles passam 2 meses com um versículo na cabeça pensando. E eu fiquei pensando, sabe o que, irmãos? Como é simples trazer um avivamento para uma cidade. Basta ter um povo que não apenas sabe das coisas. Você sabe disso. É alguma novidade, irmãos, gastar tempo com Deus? Não, nós temos falado sobre isso, irmãos. Tenha tempo com Deus. A minha pergunta é, como está o seu tempo com Deus? Como está o seu tempo com Deus, meu irmão? Você que está lá atrás. Como é que está seu tempo com Deus? Será que Deus é a coisa mais importante da sua vida? Ou é mais alguma coisa na sua agenda? Que quando der tempo você tem. Algumas pessoas têm trocado Deus pelo trabalho, pelas muitas atividades. Quando dá eu oro, quando não dá você entende Deus. Por isso que muitas vezes nós não experimentamos o sobrenatural do Senhor. E nós ouvimos, irmãos, quero te falar, foi uma coisa só. Aumente seu tempo de oração. Fala para o seu irmão, aumente seu tempo de oração. E sobre oração, quero falar para os irmãos sobre oração.
Nosso desejo é que na terça-feira tenhamos aqui 12 horas de oração. Olha, queridos, eu creio, se cada célula aqui da igreja tiver pelo menos uma pessoa que venha orar, uma na célula, uma pessoa que venha orar na célula, aqui na igreja, na terça-feira, nós tenhamos de hora em hora, uma pessoa de 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, até 7 da noite, antes do Tadel, 12 horas de oração. A igreja vai começar a experimentar algo sobrenatural. E aqui no nosso meio, será que nesse meio aqui dos irmãos, ninguém pode vir orar aqui na igreja uma vez na semana? Será que você não consegue, na hora do seu almoço, pelo menos meia hora? 1 hora de oração? Uma vez na semana. É difícil, irmãos? Orar pelo menos uma vez na semana é difícil? Diga comigo, não. Então eu quero chamar você a se posicionar para essa igreja fazer aqui em Garanhuns uma grande obra. Temos que começar com a oração. Diga comigo, oração. Diga, tudo depende de quanto tempo eu gasto em oração. E a minha pergunta é, quanto tempo? Diariamente. Quanto tempo você ora? Quanto? Não me responda. Quantos capítulos da Bíblia você lê todo dia? Como é que está a sua vida de buscar a Deus? Olha, querido, se você não levar isso a sério, você vai ser uma pessoa religiosa. Quem quer ser religioso? Nós não fomos chamados para ser religiosos. Nós fomos chamados para conhecer a Deus. Diga, eu fui chamado para conhecer a Deus. Olha, irmãos, eu quero falar, só tem uma forma de conhecermos a Deus. Lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. Gaste tempo lendo a palavra. Foi isso, irmãos, que nós ouvimos esses dias. O segredo dos segredos. Uma só coisa o Senhor nos pede. Tempo a sós com Ele. E isso não é apenas para pastores, nem para supervisores. É para cada irmão e irmã, cada jovem, adolescente. Você pensa, lá em casa, eu pego no pé dos meus filhos, de Abner. Perguntei, a gente viajou, ele ficou na cadeira de Naldo, eu disse, se tu fizesse devocional. Mãe, é porque eu trago minha Bíblia. Digo, o quê, rapaz? Temos que ensinar nossos filhos desde pequenininho. Gastar tempo a sós com Deus. Fez devocional? Então você precisa aumentar o seu tempo de qualidade com Deus. Se você, a partir de hoje, irmãos, decidir no seu coração que você vai aumentar a sua vida de oração, que você vai ler mais a palavra, que você vai orar mais, que você vai jejuar mais. Eu sei que muitos milagres cada um de nós vai experimentar aqui na igreja. Coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você e vou orar pela palavra. Para que Deus tire esse espírito maligno de preguiça, de comodismo. Às vezes somos crentes, sabe o que? Preguiçosos e acomodados. Que Deus nos livre desse espírito maligno. Porque Deus nos chamou para sermos fervorosos de espírito, apaixonados. Ore comigo, diga, Senhor Jesus, retire de mim todo espírito maligno, de preguiça, de comodismo. Diga, Senhor Jesus, me ajude, acorde o meu espírito. Diga, sacuda Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me acorde, me desperte para eu te buscar. Toque-me, Senhor. Me incomode a sair do comodismo, a ser intenso, a buscar conhecer o Senhor. Eu quero ter mais fome, ter mais sede. Eu quero ser fervoroso de espírito em buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, repreenda agora todo espírito maligno que queira perturbar esse culto. Em nome de Jesus, bate e retirada agora. Declara que esse lugar é lugar da presença do Senhor. E os ouvidos espirituais dos meus irmãos estão abertos. Todo espírito maligno de distração, de sonolência, bate e retirada agora. Declara que este lugar é tomado pela presença do Senhor. E nós vamos ser tocados pela palavra. Então o Espírito Santo vai tocar o nosso coração. E o Senhor derrame fogo dentro de nós, tirando toda apatia, todo espírito de surdez, fora deste lugar. Fora deste lugar, em nome de Jesus.
Amém. Olha, queridos, nós só temos uma vida. Precisamos viver com excelência. É uma só. Daqui a pouco tu morre. E aí, quanto tempo buscou o Senhor todo dia? Olha ali, desliga o celular. Aleluia. Ótimo. Amém. Pode tirar, que bênção. Quer dizer, meu querido, Deus tem um grande propósito. Fala para o seu irmão, Deus tem um grande propósito na sua vida. Diga, acorda, meu irmão. Deus tem um grande propósito. Nós não podemos dar o nosso melhor, irmãos. Sermos intensos sobre as coisas do mundo. Seja excelente na busca de Deus. Seja excelente no seu trabalho, sim, para dar bom testemunho. Mas seja excelente em buscar o Senhor. Tenha intensidade. Jejue mais. Olha, irmãos, eles falaram para a gente jejuar mais. E jejuar lendo a Bíblia, para que o Espírito de revelação venha sobre nós. Temos que ter mais fome por Deus, deixar o comodismo. Alguém olha para você, já recebe fogo puro da sua vida, amém? Quem chega perto de você já é incendiado. Quem quer esse fogo no seu coração? Ah, que Deus acenda esse fogo. Enquanto eu estava lá, eu digo, Deus, eu quero em nome de Jesus, Senhor, que a igreja seja uma igreja incendiada. Irmão, sabe como é que começa? Nós começamos a conhecer uma igreja? Pelo número de pessoas que oram naquela igreja. Nós queremos que o CCA seja uma igreja de oração, amém? Quero lhe convocar, essa semana ainda, escolha seu horário de oração. Uma vez na semana, é muito uma vez? Não é, queridos. Se você não pode 1 hora, venha meia hora. Se não, eu só tenho horário de almoço, pois vim almoçar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo aqui na igreja. Enquanto eu morava em Brasília, irmãos, sabe com que eu almoçava todos os dias? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quando eu estava lisa, aproveitava e fazia jejum, que eu não tinha dinheiro para comer mesmo. Aí eu ficava lá jejuando, aleluia, e buscando ao Senhor. Nunca passei fome, mas eu jejuava, aleluia, consagrando minha vida ao Senhor. Irmãos, nós temos que ser um povo que busca, que tem fome. Né? Essa igreja, nós pagamos aluguel daqui, não é para ficar apenas aberta, não. Nós pagamos um aluguel, é para que você venha orar. É para isso que está aberta a igreja. Escolha seu horário de oração. Eu vou a partir de terça-feira, eu vou colocar uma mesinha lá fora. Vou colocar Walter, vou colocar Thales, responsável por isso. Uma mesinha de relógio de oração. E eu quero que você coloque o seu nome. De 7 da manhã às 7 da noite, na terça-feira. E os outros dias, 7 da manhã às 5:30 da tarde. Eu quero que você preencha seu horário de oração. Todos nós. Sabe por quê? Quer ver o mover de Deus? É com oração, jejum e leitura da palavra. Aumenta seu tempo de oração. Aumente seu tempo de intimidade com Deus. É somente esse o segredo. Sabe? Quando a gente está perto de gente íntima de Jesus, meu Deus, não dá nem vontade de sair de perto. Porque a presença de Deus está ali. Ai, irmãos, como é triste estar com um crente que está mais morto do que vivo. Né? Só vive com cara de tristeza. Se você for olhar é porque nem ora. Porque quando a gente ora, até a Bíblia diz no Salmo 84, um crente que tem fome e sede transforma o deserto no lugar de bênção. Até o deserto, até o vale de lágrimas se tornam o lugar de bênção. Muitos anos da minha vida eu passei no deserto chorando muito. Mas tu pensa que o deserto calou? Meu filho, era no deserto adorando e chorando e adorando. Estou aqui, Senhor. E sabe o que aconteceu? Fui crescendo no conhecimento de Deus no deserto. Deserto não é para a gente ficar amargurado, não. É para você conhecer e ter mais intimidade com o Senhor. Deus quer se revelar a nós. O que mais me impressionou lá, muitas coisas me impressionaram, mas teve um rapazinho que ele que compôs essa música, Santo, que a gente cantou. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Ele compôs essa música com 22 anos de idade. Ele estava no tempo a sós. E Deus deu uma visão a ele. Ele teve uma experiência profunda com a glória de Deus. Nunca mais ele foi o mesmo. Deus deu essa canção no tempo a sós com ele. Tempo a sós com Deus. O Senhor deu o rapaz quando tocava, irmãos. O nome dele é Matt Dillman. Matt Dillman, tão jovem. Tão cheio da glória. Sabe por quê? Intimidade com Deus. Apaixonado por Jesus.
tão simples também. Então, eu quero te convocar. Melhore sua vida espiritual. Você está precisando se apaixonar de novo por Jesus. É ser apaixonado. Eu gosto de conviver com um crente novo convertido. Amo, irmãos, ficar perto desses irmãos. Ai, como eu amo esses irmãos novos convertidos. Eles são apaixonados por Jesus. Tudo eles é jejum e oração. Tudo eles é buscar a Deus. Irmãos, você está precisando voltar ao primeiro amor. Você está precisando voltar. Fala para o seu irmão. Você está precisando voltar, meu irmão, ao primeiro amor. Diga, é isso que está faltando. E por que, pastora, a senhora está falando sobre isso? Porque só tem uma maneira de fazermos uma grande obra para Deus aqui em Garanhuns. Olha para mim, queridos. É só um povo apaixonado por Jesus. É só um povo sedento, de jejum e oração, que gasta tempo lendo a palavra, horas e horas. Se eu já estava determinado em ler mais a Bíblia, irmãos, depois dessa conferência, quem lê muito a Bíblia é transformado. Muda de vida quem lê muita palavra. E não apenas lê, mas pensa nela. Escolha um versículo. Ande com esse versículo na cabeça, no meio da rua. Trabalhe com o versículo na cabeça. Meditando no versículo. Deixa esse versículo trazer a revelação da glória de Deus. Nós vamos conhecer o coração de Deus além da palavra. Porque Ele é a palavra dEle. Ele é a palavra dEle. Atrás dessas letras tem a revelação de quem é Jesus. É lendo a palavra que a ruindade vai saindo. Lendo a palavra que a carnalidade vai saindo. É lendo a palavra que ele vai nos confrontar. Quem já foi confrontado aqui lendo a palavra? Eita, tantas vezes, irmãos. Fui ler a palavra e o Senhor deixa de ser ruim, mas não falava assim não, né? Mas em outras palavras. Abra a mão dos seus direitos. Olhe, crucifique sua carne. É verdade, Senhor. Lendo a palavra. Leia mais a palavra. Aí, essa morte triste que tem rondado seu coração. Você nem parece ser crente. Irmãos, tem hora que a gente nem parece que é crente. Nem tem prazer na presença. Levanta a mão a pulso. É falta de paixão. Quem é apaixonado não precisa nem mandar. A gente já quer se esparramar mesmo no chão e buscar a presença. Ah, um crente apaixonado por Jesus tem outra postura. Um crente apaixonado por Jesus incendeia a gente. Quando a gente olha, diz, aleluia, eu quero me converter também, Senhor. Olha, irmão, como está, meu Deus, também alcance meu coração. Tem crente que eu não gosto nem de olhar, eu fecho os olhos, porque senão eu vou ficar fria. Irmãos, nós não poderemos deixar esse espírito maligno de frieza, de religiosidade atingir nosso coração. Sabe por quê? Está escrito na Bíblia. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Cuidado no teu amor. Cuidado para você não estar esfriando e ser um religioso da casa de Deus. O amor de muitos, e a Bíblia diz, de quase todos. Crentes nominais. Quem quer ser um crente nominal só de nome? Eu não quero. Oh, a Bíblia diz que quando chegar nos últimos tempos, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Não é assim? Ah, irmãos, é tempo de se apaixonar por Jesus. E eu quero te desafiar. Você sabe muito bem como está seu coração. Se arrependa da frieza, porque a frieza é pecado. Diga a Deus, eu quero ser quente, apaixonado. Porque o amor que Ele tem por nós é muito intenso. Então nós não podemos ser frios. Não tem como fazer uma igreja, fazer diferença numa cidade, uma igreja de religiosos. Não. Só quem faz diferença numa cidade é uma igreja de gente apaixonada por Jesus. Só quem é incendiado pela presença, que acorda logo cedo para orar. Antes de trabalhar, já está lá diante do Senhor, de jejum e oração. Faz um jejum, meu irmão, pela tua vida, para ver se você acorda. Para ver se o primeiro amor volta. Lembra-te onde perdeste a paixão, onde se tornasse um homem frio. Te lembra como foi que a frieza entrou no teu coração e arranca da tua vida essa frieza maligna. Lembra-te, para as mulheres também, você que perdeu o primeiro amor, se lembre como você era apaixonada pelo Senhor. Volte a ser como antes.
Se você deixou de orar, vai lá para o teu quarto de novo. Deixou de ler a Bíblia. Lia 10 capítulos, hoje lê um versículo. Volte a ler como antes. Volte a jejuar como antes. Aí a paixão vai voltar para o teu coração como antes. Quem recebe, diga amém. Eu não comecei a pregar, vou começar agora. É uma introdução. Porque Deus está precisando de pessoas assim para mudar a história da nossa cidade. Quando terminou uma das ministrações, eu procurei um pastor lá. Uma palavra poderosa. Ele é um brasileiro que mora no Kansas. E ele é do iHope. E eu disse, pastor, eu queria que você fosse na nossa cidade. Você é de onde? Eu sou de Pernambuco, eu sou de Garanhuns. Conheço Garanhuns, já ouvi falar. Digo, meu Deus, no Kansas, né? Garanhuns. Ai, Jesus tem uma grande obra em Garanhuns. Quem crê que Jesus tem uma grande obra aqui? Pois é contigo que Deus quer usar. É você que Deus quer usar para mudar a história da nossa cidade. Mas para isso, você tem que ser uma pessoa de uma só coisa. Como Maria. Enquanto Marta estava preocupada com muitos afazeres. Maria escolheu a boa parte. Ficar aos pés do Senhor. E isso incomodou muito o coração de Marta. Senhor, o Senhor não se incomoda não? Que eu esteja atarefada com muitas coisas para lá e para cá. Marta, Marta. Uma coisa só é necessária, Maria. Ela escolheu a boa parte. E essa não será tirada dela. Escolha também você, Marta. Ficar aos meus pés. Então, Deus quer que a gente seja pessoas de uma só coisa. Você pode trabalhar, estudar, ser dona de casa, ter seu casamento, ter os seus filhos e fazer faculdade. Mas sabe, o primeiro lugar na sua vida é seu tempo a sós. Seu tempo a sós tem que ser sua prioridade. Não a última coisa da agenda. Não se der. Se der, eu busco. Não, tem que ser a razão da sua vida. Eu morava em Goiânia, Goiás. Eu estava estudando lá. E eu me lembro como hoje. Pastor Robert, um homem de Deus, cheio do Espírito. Era esposo de Alda Célia, uma mulher de Deus. Uma adoradora. Ele era meu professor. E quando eu olho, estava o pastor Robert lá no chão, sentado na calçada com a Bíblia na mão. E estava lá, um americano, irmãos, no chão, sentado com a Bíblia na mão. Esperando, porque eram 7 cultos. Muitos cultos, ou era 7 ou era 5. A igreja muito pequena, tinha mais de 5.000 pessoas a igreja. E a gente não podia entrar. Tinha que sair primeiro, o povo podia entrar. E ele disse, eu estava olhando, observando. Ele fez, é porque eu não tive muito tempo hoje no meu devocional. Eu estou aproveitando meu tempinho. E estava lá no meio da rua, sentado lá no calçamento, lendo a sua Bíblia. Olha só. Você está na fila do banco, já vai com o teu celular, com a Bíblia ali na mão. Lendo a Bíblia. Aproveita teu tempo. Qualquer lugar, qualquer momento, ligado em Deus, amém, queridos? Apaixonado, ao invés de ficar perdendo tempo, não, ligado no Senhor. Aí Deus vai começar a mudar a tua história. Nossa história é mudada, depende do nosso tempo a sós. E aí a gente vai poder ser usado pelo Senhor. Então, como fazer uma grande obra para Deus? Nós vamos ler em Neemias 6, no versículo 15 e 16. Diz assim, acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Irmãos, a verdade, leia em casa o livro de Neemias. Eu li aqui o capítulo 6, 15, 16, já concluindo que a grande obra de Deus aconteceu em 52 dias. Mas se você for ler o livro de Neemias, eu quero te animar essa semana, lê Neemias. Neemias, no capítulo 1, ele estava sendo o copeiro do rei. Neemias era um judeu que tinha sido levado cativo. E chegaram os irmãos dele, trazendo notícias de Jerusalém. Ele estava ali, junto com o rei, no palácio. Mas chegou notícias de como estava Jerusalém. E no capítulo 1, disseram para ele, os irmãos dele chegaram lá na cidade onde ele estava. E foram falar, olha, Neemias, a nossa cidade, a cidade dos nossos pais está destruída. Sabe por que Jerusalém foi destruída? Por causa da desobediência. Olhe, uma pessoa desobediente sofre muito na vida.
Não é a vontade de Deus que sejamos destruídos, mas a desobediência só traz destruição, irmãos. Vergonha, opróbrio, humilhação e sofrimento. Eu falei hoje de manhã, tem pessoas que são muito obedientes, mas mesmo assim estão sofrendo. Porque os obedientes, eles também são provados, não é verdade? Não só é testado desobediente, não. O desobediente, ele sofre consequências da sua desobediência. Os desobedientes, eles sofrem consequência de não dar ouvidos a conselhos. Então, aquela situação é consequência. Já aquela pessoa obediente, que está passando por lutas, que está passando por sofrimento, é porque Deus quer fazer com que ele cresça no conhecimento de Deus. Então, como é que eu sei, pastora, se uma pessoa está em desobediência ou se ela é obediente e está sofrendo? Pelos frutos. Uma pessoa obediente, quando sofre, mesmo sofrendo, ela produz frutos de obediência. Ela está se humilhando, não larga Deus por nada. Ela é fiel ao Senhor, transforma o vale de lágrimas em um lugar de bênção. Já o desobediente, ele se revolta, não busca Deus, se desvia, fica frio, revoltado. É um fruto de uma pessoa desobediente. Mas o obediente não. Ele é testado, mas ele fica lá, crescendo no conhecimento de Deus. Só que em Jerusalém, esse sofrimento foi por causa da desobediência. O povo não tinha dado ouvido aos profetas. Deus mandou profetas para eles se arrependerem dos erros. Para de cometer isso. Para de fazer isso. Está errado. Deixe esse pecado. E o povo não deu ouvido aos profetas. E aí veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém. Foi terrível. Depois veio a Síria. Oh, irmãos, destruiu tudo. Babilônia destruiu tudo, queimou as casas das pessoas, levou cativo. Nessa época levou cativo os principais. Foi quando Daniel foi levado cativo, sua família. E a cidade ficou uma miséria. E morando na cidade, ficou poucas pessoas, sofrendo muitas necessidades. Quando Neemias ouviu esse relato, a Bíblia diz que ele chorou muito. Chorou muito e jejuou. Olha aí. Como é que Deus começa a mudar a sorte de uma cidade, de uma pessoa, de uma família. Ele jejuou e chorou diante do Deus dos céus. Depois você lê no capítulo 1. E aí ele se apresentou diante do rei. O rei disse, o que é que está acontecendo, Neemias? Eu nunca vi você assim, abatido. Aí ele disse, ô vossa majestade, o senhor nem sabe o que aconteceu. A cidade dos meus pais está destruída. Os muros estão queimados. E só tem poucas pessoas lá passando muita necessidade. Aí o rei estava lá e fez uma pergunta. Depois que ele jejuou e orou, viu? Ele se lamentou diante de Deus. Deus, mudei a história da minha cidade. E o rei disse, o que é que você quer que eu faça? Ele orou rapidinho a Deus. Ó, vossa majestade, me envie a Jerusalém. Eu quero reconstruir os muros da minha cidade. E a Bíblia dizia, a rainha estava ao lado do rei. Né? Aí eu já ouvi uma pregação, o pastor dizendo, a rainha dizia, olha, libera mesmo ele. Para ele ir lá, olha como ele está sofrendo. Né? A mulher sempre dá um jeitinho, né? Quando tem o coração assim de compaixão. Vá, libere. E aí ele, o que é que você precisa? Eu preciso de cartas, eu preciso disso. E o rei liberou tudo. E enviou então Neemias como governador lá de Jerusalém. Para reedificar os muros da cidade. E aí foi Neemias. Quando Neemias chegou em Jerusalém, irmãos, ele chorou. Tamanha era a miséria, tamanha era a desgraça, tamanha era a destruição da cidade. E ele andou 3 dias de cavalo nas ruas de Jerusalém, em silêncio, não contou nada para ninguém. Depois de 3 dias, ele então abriu o coração para as pessoas da cidade e disse, olha, Deus me enviou aqui para Jerusalém com a missão, reconstruir os muros dessa cidade. Vocês podem me ajudar? Irmãos, sabe quem era que estava em Jerusalém? Olha, só as pessoas mais pobres que ficaram lá. Foram as pessoas que nem os inimigos queriam levar. Deixaram lá. E eles disseram,
olha, Neemias, conte conosco. Nós vamos te ajudar nessa missão. E aquelas pessoas que eram desprezadas foram as que se juntaram a Neemias para reconstruir o muro da cidade. E a Bíblia diz que eles começaram a reconstruir. Olha aqui no capítulo 4. Na verdade, irmãos, nós vamos pregar em cima do capítulo 4. Desde o capítulo 4, Neemias é aberto aí. Tendo Sambalate, olha os inimigos aqui. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, fez o quê? Ardeu em ira. Abra aí Neemias 4, viu, queridos? Leia a sua Bíblia aí, Neemias 4. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, capítulo 4, verso 1, aqui de Neemias diz que quando os inimigos ouviram que, Jerusalém estava começando a ser edificada, eles arderam em ira, se indignaram muito. Quando souberam que o povo de Deus estava trabalhando muito, estava muito ocupados, trabalhando para Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Quero te dizer, meu irmão, quando o diabo sabe que você está disposto a cuidar bem das pessoas, a ir atrás das pessoas que estão aí destruídas lá fora, com seus casamentos destruídos, pessoas que estão nas drogas, na prostituição, e você começa a se preocupar com alguém, você evangeliza alguém, você vai na casa, você começa a discipular as pessoas. O diabo não gosta disso. Ele fica muito irado quando ele percebe que estamos muito ocupados trabalhando para Deus, reconstruindo a vida das pessoas que estão com suas vidas destruídas. Então ele faz tudo, de tudo para nos deter, para nos parar. O inimigo ficou muito irado. Como? Quer dizer que estão querendo ser usados por Deus agora. Então, o que fazer, irmãos? Coloque aí. Para não pararmos a obra de Deus. O que devemos fazer para fazer uma grande obra aqui em Garanhuns? Primeiro, perceber como o diabo trabalha. Coloque aí. Eu e você. Pode passar. Devemos perceber como o diabo trabalha. 2 Coríntios 2:11. Vamos ler? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O diabo só alcança vantagem quando estamos desatentos, sendo levados por situações que ele mesmo levanta contra nós, sem que percebamos. Temos que perceber como o diabo trabalha e fecharmos as brechas. Olhe, quando o diabo sabe que você quer ser um discipulador, ele fica, o quê? Você? Quem é você? E ele começa a maquinar uma maneira de te paralisar. Quando o diabo sabe que você quer ser um trabalhador, quem quer ser um trabalhador na obra de Deus? Quando o diabo sabe que você quer servir o Senhor de todo o coração, ele não vai deixar isso por menos. Ele não vai dizer assim, cresce. Olha só, Alisson, se levante com uma de oração. Eu até vou te ajudar. Alisson, acorde. Tu acha que o diabo vai te acordar de manhã para tu orar? Vai dar em você um sono tão grande que você assim, eu tive um sono. Vai vir preguiça e cansaço. Um cansaço que você nem sabe de onde veio. Só porque você disse que a partir de agora, 6:30 da manhã, você vai se acordar para orar antes de trabalhar. Aí parece que o corpo todo está dolorido. Dá um cansaço. Por quê? Porque ele não quer que você cresça espiritualmente. Então ele vai fazer de tudo. Só que o apóstolo Paulo, ele sabia o que era a guerra espiritual. Ele era um homem muito ligado no mundo espiritual. Então ele disse, olhe, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu sei como o diabo trabalha. Irmãos, quantas vezes a gente não está percebendo? Nós não estamos atentos que essa dificuldade que está levantando é o diabo querendo te paralisar. E aí você se deixa paralisar. Aí você vai e não percebe, cai numa armadilha, cai numa cilada. Você não está percebendo que é tudo o diabo querendo impedir você de fazer a vontade do Senhor. Nós temos que perceber. Feche as brechas.
Se toda vez que você vai para o Face, para o Zap, você peca, então não vai. Fecha as brechas. Se toda vez que você se aproxima daquela amizade, aquela amizade te leva a pecar, se afasta. Você está entendendo? Percebe como o inimigo fica. Olha, tem gente que é o seguinte: quando desde a partir de hoje, meu Deus, vou começar a te buscar. A partir de hoje vou me acordar, vou jejuar, vou ler a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Vem antigos amigos fazendo convites para você. Aparecem oportunidades, às vezes até o emprego. Vou te pagar 10 salários. Mas é o seguinte, tu tem que trabalhar dia e noite, não tem nem folga. Meu Deus, resposta de oração, 10 salários. E é uma cilada do diabo. Colocando o dinheiro como se fosse o teu Deus. Não vale a pena. Eu já vi pessoas se desviando por causa de propostas que não tiveram discernimento. E na hora parecia Deus e não era Deus. E a pessoa foi deixando de vir para os cultos que não tinha tempo mais, não tinha folga, era de domingo a domingo. E hoje está num mundo desviada. De que serve? De que serve isso? Então nós temos que estar atentos. Como é que o inimigo trabalha? Como é que ele está maquinando para você não crescer? Então nós temos que perceber, eu coloquei algumas coisas que o diabo usa para nos deter, irmãos. Quando ele percebe que você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, coloque aí. Coisas que o diabo usa para nos deter. Primeiro lugar, os nossos sentimentos. Diga assim, meus sentimentos. Olha aí no capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem? O quê? Querem fazer uma grande obra para Deus? Quem é você? Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Versículo 3. Estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Nossos sentimentos. Que fazem esses fracos judeus? O diabo usa doenças da nossa alma para nos destruir. Sentimentos de incapacidade, de insignificância. Ah, eu não tenho valor. Sentimento de rejeição. Ninguém me ama. De comparação, como ciúmes, inveja, competição. Coloca o próximo. E até, pode passar, querido. E até sentimentos que já vencemos, o diabo vai querer usar contra nós, tentando nos convencer que ainda não fomos curados. Então temos que discernir e agir como Neemias, no versículo 4. Ele ora a Deus quando percebe que é o diabo trabalhando para detê-los, usando o desprezo. Olha o que é que o diabo diz quando alguém quer crescer. O quê? Você? Olha a tua vida espiritual, quem é você? Por quê, irmãos? O diabo tinha, os inimigos aqui do povo de Deus tinham se juntado. Quem faz esses fracos judeus? Por que fracos judeus? Porque quem ficou lá em Jerusalém eram as pessoas mais pobres. Era que eles estavam vivendo em miséria. Como é que uma pessoa dessa vai fazer uma grande obra para Deus? Então, toda vez que você quer crescer, o diabo vem. Você, uma mulher fraca dessa, fracassada como você, olha para a tua vida, mulher, se enxerga. Aí ele diz para os homens: você, um homem fraco desse, querendo ser usado por Deus, quem é você? Um fracassado. Olha aí, não venceu na vida, desempregado, não tem estudo. Olha a tua família destruída. Você é fraco. Você é uma mulher fraca. E aí o diabo começa a falar coisas, mostrando a nossa realidade. Sabe para quê? Para a gente só ficar se lamentando. É verdade. Meu Deus. Aí fica o dia todo chorando, se lamentando. É verdade, sou fraca. Como é que eu vou ser uma discipuladora, meu Deus? Sou mulher constante. Tem hora que eu oro, tem hora que eu não oro, meu Deus. Aí a gente só fica se lamentando, irmãos. E não sai do canto. E ele sabia. O diabo sabia. Se ele tocasse nos sentimentos do povo, convencendo o povo que eles eram fracos,
o povo não ia se levantar para fazer diferença. Porque eles iam acreditar nessas palavras mentirosas. Que, de fato, nos olhos naturais, não eram mentirosos. Né? Fracos judeus. Estavam na miséria. Só que não era assim que Deus estava vendo o seu povo. Deus mandou um líder para dizer, vocês são fortes. Vocês podem, sim, fazer diferença. Reconstruir essa cidade, sim. Quer dizer, a você, pare de se lamentar. Tem gente que não está crescendo espiritualmente porque gosta de ficar lambendo as próprias feridas. É hora de avançar, mesmo com dificuldade. Você pode dizer, mas pastora, eu ainda tenho tanto trauma. Vai crescendo com os traumas, meu filho. Você vai crescendo em Deus, vai buscando a Deus. Deus vai te curando e você vai sendo instrumento de cura para outras pessoas. Não fica lá, eu só quero ser usado. Como é que eu vou ser usado? Eu com essa vida que eu tenho, meu pai. Deixa Deus te curar. Vai ter seu tempo a sós. Enquanto tu tem o tempo a sós, você vai cuidando das pessoas. Sabe, queridos? Você começa a fazer uma grande obra para Deus quando você deixa Deus te usar. Assim mesmo. É você buscando ao Senhor, sendo bem discipulado e cuidando dos outros. Tem gente que está esperando a vida mudar. Não vai mudar não, meu querido. Porque o diabo quer te prender a si mesmo. O diabo quer te mostrar que você é um Zé Ninguém mesmo. Que você não presta para nada. Porque se você acreditar, realmente você não presta para nada. Agora, se você disser assim, realmente, Senhor, eu me sinto incapaz. Mas Deus, se o Senhor que é uma pessoa como eu, toma minha vida. E você começa a fazer uma visitinha ao seu vizinho. Você começa a ajudar na sua célula. Olha, irmão, sabe por quê? Nas células existe muita carência de discipulador, porque você só está lambendo suas feridas. Só olha para os seus problemas. Minha vida. Ai, meu pai, como é que eu vou fazer tua obra? Aí pronto, não faz. Aí, fulano, eu vejo em você um discipulador. Não tem condições não, você não sabe. Deus sabe e está te dizendo, levanta-te, eu quero te usar. Foi assim com Neemias. Deus usou aqueles fracos judeus. Deus usou aquele povo na miséria. Mas que acreditou na palavra. O Senhor quer me usar mesmo? Nessa situação, quero. E eles começaram a dar a mão à sua liderança. E eles começaram a trabalhar mesmo, vivendo uma vida tão difícil. Mas eles começaram a fazer diferença. A tal ponto, irmãos. Olha que coisa impressionante. Que quando os inimigos souberam. Olha o versículo 1, capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que eles edificaram o muro. Quem estava edificando esse muro? Pessoas fracas. Cheias de problemas. Que estavam vivendo na miséria. Quando eles viram que aquelas pessoas não estavam mais vivendo, lamentando a vida delas, com pena delas mesmas, mas elas decidiram se importar com o que Deus se importa. Então, os inimigos ficaram ardendo em ira. O quê? Quer dizer, não estão mais tendo pena de si mesmo, não. Quer dizer que eles agora querem ser usados por Deus. Arderam em ira. Porque se indignaram muito. Porque eles viram que eles estavam edificando o muro. Olha, irmãos, se levante em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Mesmo com essas mazelas na tua vida. Mesmo com muitos traumas, rejeições, seja lá o que for. Você vai buscar Deus e Deus vai te curar. E enquanto Ele vai te curando, você vai sendo usado por Deus para curar outras pessoas. Amém? É assim que se faz uma grande obra para o Senhor. Não é ficando parado no tempo. Não tenho condições. Você tem condições, sim. Deus quer usar a gente problemática, sim. Porque Ele é o Deus da cura. Você vai cheio de problema para Deus. De mazela. E Ele vem, se revela a você e te sara. Enquanto Ele vai te sarando e te transformando, você vai sendo instrumento nas mãos do Senhor. Então, o diabo muitas vezes quer usar os nossos sentimentos. E ele muitas vezes usa pessoas da nossa família para nos deter. Ele vai usar pessoas que podem te ferir mais. Se o diabo usasse pessoas desconhecidas, não tinha um problema. Mas o diabo usa pessoas que a gente ama para declarar palavras de derrota na nossa vida, para nos paralisar. Você está lá jejuando e orando, aí seu marido diz, ô mulher, por que tu jejua e ora? Tu não muda nada mesmo? Para de jejuar e orar. Aí você, é verdade, eu não mudo mesmo. Eu vou parar mesmo, minha vida tem jeito. Olha, queridos, se o diabo está usando teu marido para te dizer isso, jejua mais e ora mais. Sabe por quê?
está incomodando o inferno. Então ele está querendo te paralisar. Ele está querendo que você pare de crescer. Ele está querendo tocar na tua alma. O diabo só quer tocar nas áreas que nós somos bem vulneráveis. Onde é que tem uma feridinha lá? Onde é que tem uma brecha? Aí ele vai tocando. Porque se você acreditar que você realmente é um fracasso, você não pode nada, você não faz nada. Mas eu quero dizer, não aceito mais essas mentiras. Quando alguém ferir você, aí é que você deve buscar muito mais. Porque o inimigo está querendo te impedir de fazer a vontade do Senhor. A segunda coisa que o diabo usa, irmãos, para impedir a gente de crescer e de fazer uma grande obra, é o desânimo. Coloque aí, por favor. Olha aqui o versículo 6. Assim edificávamos o muro. E tendo o muro, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Quem está com o Neemias aberto, diga amém. Leia a sua Bíblia, meu irmão. Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha, diga comigo, ânimo. Fale, ânimo. Se anime, meu irmão, diga ânimo. O povo tinha ânimo para trabalhar. Ó, irmãos, fazer a obra de Deus com gente animada. Sabe o que acontece? Milagres acontecem. O povo começou a trabalhar. O povo começou a acreditar que Deus queria usá-los. Mesmo com as mazelas deles. Deus quer nos usar. A gente com essa vida aqui quer. Eles então acreditaram que Deus podia usá-los, mesmo com as dificuldades deles. Olhe, quando você acreditar que Deus quer te usar, mesmo com sua vida de sofrimento, você buscando o Senhor todo dia, lendo a Bíblia muito, 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 fazendo esse devocional, a cura vem e você vai ser um instrumento de cura. E eles começaram a acreditar que Deus queria a vida deles. Deus contava com eles, mesmo com as dificuldades deles. E aquela obra começou a crescer muito. Por quê? Porque o ânimo faz o povo ser forte. Uma pessoa animada é uma pessoa forte. Agora, fica perto de uma pessoa desanimada, tu sai até doente. E aí, irmão? Você não sabe. Aí, quando você termina de falar, você também está saindo assim. Sim, irmão, tá, tchau, irmão. É muito difícil, irmãos, quando encontrar uma pessoa desanimada, diga, creia em nome de Jesus. Eu vou orar por ti da tua cabeça. Eu oro lá na cabeça da pessoa, para a pessoa começar a se ver diferente. Né? Chega perto de uma pessoa desanimada e vai tu sair assim. Tá certo, irmão. Fica com a tua mazela que eu estou saindo com as tuas também. Não faça isso, irmãos. Né? Você logo repreende. Meu irmão, se levante. Deus quer contar contigo. Deus te vê como grande líder. Faça a pessoa se ver com os olhos do Senhor. Uma pessoa animada, ela faz proezas. Mas também o diabo usa o desânimo para tirar nossas forças e impedir de a gente trabalhar. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que acredita nas mentiras do diabo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que só ouve o cão. Tu não presta, é verdade, realmente. Aí começa a definhar. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Se levante, se anime, diga ao fraco, eu sou forte. Sabe por que você se sente assim desanimada? Desanimado que você não lê a Bíblia, meu irmão. Comece a ler a palavra. Está desanimado quando vier o diabo falando aquelas mentiras para você, que você não pode nada, que você é um fracasso. Você diz assim, você pega a Bíblia e lê os versículos para o diabo vir. Jesus fazia assim, quando o diabo via, se tu és filho de Deus, ele está escrito também. Também está escrito. O diabo usava até a própria Bíblia para que Jesus, né, desobedecesse, fracassasse. Olha, mas está escrito também. Olha, Satanás, também está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Jesus, ele venceu o diabo na mente dele com a palavra de Deus. Pare de acreditar nas mentiras do diabo e comece a animar. Não há nada impossível para Deus. Tudo ele pode. Amém, queridos? Fala a palavra. Se apega à palavra. Deus quer te usar, meu irmão. Diga amém. Outra coisa que o diabo usa para impedir uma pessoa de crescer. Primeiro, o diabo usa os nossos sentimentos. Usa alguém da família para dizer que tu é um fracasso. O quê? Você, essa mulher, querendo servir a Deus. Quem tu pensa que tu é, mulher? Olha para a tua vida. Dá uma olhadinha. Aí fica falando, usando a própria pessoa de casa.
Mas você não pode deixar isso atingir. Se alguém vier te ferir assim, saiba, Deus está te chamando para aumentar mais o jejum e a oração. Porque isso está incomodando e você tem que avançar muito mais. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que ele usa é o desânimo. Para você acreditar nas mentiras dele, baixar a guarda. E não faz mais nada. Não presta mesmo não. Olha só, meu marido não muda. As coisas não mudam. Se as coisas não estão mudando, mas elas vão mudar. Porque há poder na oração, amém? Não está mudando, mas vai mudar. E fala palavras de fé. Fale a palavra de Deus. Fale as circunstâncias. E essas circunstâncias vão ser transformadas pelo poder da palavra. Terceira coisa que o diabo usa para impedir você de ser usado por Deus, de fazer uma grande obra para Deus, é levantar confusão. Quando ele vê que você está numa célula, sendo bem discipulado, e já está começando a fazer umas visitinhas. O quê? Fulano? Não. Aí ele começa a maquinar alguma coisa para te entristecer naquela célula. Aí às vezes é o líder da célula que fala uma coisa que você não gostou. Eu estou pensando em sair. Essa célula. Ou então é o discipulador. Esse discipulador. Aí não fala com o discipulador, não é transparente com o discipulador. Às vezes é o irmãozinho da célula. Que você não está gostando muito, eu sei. Quando eu chego, ele sai. Tem problema comigo. Começa a levantar confusão. Para que você desanime. E retroceda. E não avance. Então, ele começa a levantar confusão. Olha aqui o versículo 7. O que está escrito aqui em Neemias capítulo 4. Ouvindo Sambalate. Olha os demônios aqui. Ouvindo Sambalate e Tobias. Olha, quando o inimigo vê que alguém está crescendo, ele já começa a se ajuntar com outros inimigos para planejar como impedir o avanço espiritual dessa pessoa. Ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém, olha só, ia avante. E que já se começava a fechar-lhe as brechas. Ficaram o quê? Sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, Neemias, ele percebeu. Já sei como é que o inimigo está querendo paralisar fulano de crescer. Está querendo trazer confusão. Temos que vigiar e fechar as brechas. Orar à noite, dia, sobre cada detalhe das nossas vidas. E guardar o nosso coração. Olha, queridos, sabe como é que o diabo faz para impedir alguém de crescer? Ferir o coração dessa pessoa. Se o diabo conseguir ferir o teu coração, às vezes algum discípulo que te entristece. Às vezes é seu discipulador, o líder da célula, alguém da célula. Aí você quer desanimar. Você não pode deixar o inimigo te paralisar, em nome de Jesus, amém? Onde tem confusão, briguinha, contenda, fofoca, ali tem demônio. E esses demônios enviados é para te entristecer, para você desistir de crescer. Última coisa que o diabo usa, para querer impedir você. Esse é o primeiro ponto, viu, irmãos? É perceber como o diabo trabalha. É o cansaço físico. O diabo usa o cansaço físico para nos tirar da obra. Olha aqui o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Por isso nós devemos ter cuidado com as muitas atividades. Nós não devemos ter muitos discípulos, mas separar a noite da família para descansar um pouco. O cansaço físico tira a alegria de trabalharmos para Deus. As muitas atividades tiram a visão do que é prioridade para nós. Olha, irmãos, sabia que uma pessoa cansada, ela não tem alegria? Quando uma pessoa está muito cansada, ela fica sem ânimo para vir para a igreja, fica sem ânimo para discipular. Quer dizer, você que trabalha em 2 expedientes, você deve ter no máximo 4 discípulos. Quem trabalha 2 expedientes, deve ter no máximo 4 discípulos. Por quê? Olhe, trabalha 2 expedientes. Aí, dona de casa, não tem empregado, tem filho. Aí tem Tadel, culto de celebração, escola ministerial, os discipulados, tem a casa. Meu Deus! Aí quando você olha, quantos discípulos você tem? Tem uns 6.
Aí a pessoa está lá, sem força alguma, sem alegria de servir o Senhor. Por quê? Não é porque a pessoa não tem amor por Deus, é porque está tão cansada. Quando uma discípula diz, eu não posso ser discipulado hoje. Aleluia, meu Deus, menos uma, menos uma. Irmãos, isso é terrível. O cansaço físico tira a vida do espírito. Se você tem trabalhado muito, você tem que olhar como está a sua agenda. Olha como está a tua agenda. Dá uma organizada. Você precisa fazer a obra de Deus com alegria. E às vezes não está assim. Por quê? Por conta do cansaço físico. Aí quando começa a ler a Bíblia, começa a cochilar. Aí vai lá até o tempo a sós, quando a pessoa olha, está numa revelação profunda. Que o outro vai acordar. Fulano, está na hora. Não é porque está metendo a palavra, porque cochilou de joelho. O cansaço. Aí vai começar a orar em línguas. Uma vez eu estava orando, tão cansado que eu estava orando pelos cabos de vassoura, irmãos. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu me peguei, eu tenho essa pessoa, aquele cabo de vassoura. Eu digo, o que é isso, meu Deus? Oração sem nexo. Porque eu estava tão cansada que saiu sem dia. Depois eu comecei a rir. Eu digo, meu Deus, estou num extremo de cansaço. Né? Então, Deus, Ele quer que a gente tenha sabedoria, irmãos. Amém? A sabedoria, porque nós temos que ter alegria em servir o Senhor. Então, observa, tenha seu dia da família, não fique extremamente cansado. Então, essas são as coisas que o diabo usa para impedir você, os seus sentimentos, tentando convencer que você é uma pessoa fraca, um fracassado. Quem é você? Aí você vai dizer assim, eu sou filho de Deus, e Deus tem uma grande obra e eu vou servi-lo. Com minhas fraquezas ou não, Deus, estou aqui. E você vai buscar o Senhor, Deus vai te usar. Então, Ele usa o desânimo, Ele usa os sentimentos, né? Para nos impedir de servir o Senhor. Ele usa, às vezes, contendas, né? Situações, confusão, né? Para nos machucar. E também usa o cansaço físico. Então, nós temos que observar como o inimigo trabalha. E não deixar o inimigo impedir a gente de crescer. Segunda coisa que você deve fazer para você crescer em Deus, fazer uma grande obra. Leia comigo. Ter uma vida devocional o quê? Diária. Irmãos, esse é o segredo dos segredos. Você precisa todo dia. Diga comigo, todo dia. Todo dia você precisa gastar tempo a sós com o Senhor. Olha para mim, queridos. Aumente seu tempo devocional. Aumente seus capítulos da leitura da palavra. Escolha um versículo para meditar e decorar. Passe uma semana, 2 semanas, um mês, não importa. Pensa naquele versículo, decora aquele versículo dia e noite. Temos que buscar a Deus todos os dias para nos fortalecer. Olhe, se você quer ser forte, você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar a presença do Senhor. Temos que buscar a Deus todos os dias para o quê? Nos fortalecer. Diga ao fraco, eu sou forte. Como é que a gente é forte? Buscando o Senhor todos os dias. E também para destruir as obras do diabo. Só uma pessoa. Eu acho que passou o versículo. Volte aí, por favor. O outro. Sim, temos que buscar a Deus todos os dias para nos fortalecer e também para destruir as obras do diabo. Não temos como fazer uma grande obra para Deus sem buscá-lo como prioridade diária. Passe próximo. O diabo quer acabar com o crescimento da igreja e para isso ele planeja nos atacar de surpresa. Só uma vida de busca diária por Deus frustrará os planos do diabo. Olha só aqui no versículo 11. O inimigo não conseguiu paralisá-los. Nem com confusão, nem apontando para eles os defeitos deles, nem com o desânimo, porque eles tinham um ano para trabalhar, então eles tiveram uma estratégia, já sei. Disseram, pois, os nossos inimigos, versículo 11, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Eu inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós para o muro, cada um a sua obra. Olha, irmãos, uma pessoa que tem intimidade com Deus,
Deus revela os planos do inimigo. Uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade que lê a palavra. Deus revela os planos do inimigo. O diabo aqui tinha planejado. Eles não pararam com as nossas mentiras. Nós queríamos atingir o coração deles, mostrando que eles são fracos, eles não acreditaram. Nós queremos trazer desânimo, também não conseguimos, eles se animaram. Nós queremos trazer confusão, mas eles também perceberam, né? Então, eles não vamos entrar no meio deles. Então, eles começaram a planejar como destruir a vida deles. Mas Neemias colocou o povo atento de guarda. Olha, irmãos, se você for uma pessoa de oração, tudo que o diabo está planejando, Deus vai frustrar. Tudo que o diabo está planejando para impedir você de crescer, Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. Porque uma pessoa que tem uma vida... Volte aí, coloca aí. Tem uma vida devocional diária. Se você é uma pessoa que jejua, ora, lê a palavra, olha, o diabo não vai impedir teu crescimento. Quando vier um desânimo, você, é o inimigo. Quando alguém quiser te magoar, vou perdoar rápido. Porque o diabo muitas vezes usa mágoas no nosso coração. Algum discípulo que nos magoa, alguém que nos magoa para nos paralisar. E na hora você vai perceber, não, eu já perdoei. Está liberado, porque eu vou avançar, eu vou crescer. Só uma pessoa de oração. Você sabia, irmãos? Depois lê o Evangelho de Marcos. Marcos 1,35. Dizia que Jesus tinha o hábito, sempre, ele subia ao monte para orar. Se Jesus, ele tinha esse hábito, o próprio Filho de Deus criou esse hábito de gastar tempo a sós com o Pai. Por que ele fazia isso? Para nos ensinar que a nossa vitória está no tempo a sós. Temos que gastar tempo de oração com o Senhor. Amém, queridos? É ali que os planos do diabo são frustrados. E último, como fazer uma grande obra para Deus? Primeiro, percebendo como o diabo trabalha. Esteja vigilante, feche as brechas. Segundo, ter vida de intimidade com Deus. Gasta tempo buscando o Senhor. E terceiro, tenha unidade com a sua liderança. Tenha unidade com a nossa liderança principal. Olha aqui no versículo 19. 4:19. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava a lança, olha só. Desde o raiar do dia até sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fiquem em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então Neemias disse aos nobres: a obra é grande. Diga comigo, a obra é grande. E ele disse: e nós estamos muito separados uns dos outros, ao longo do muro. Assim que vocês ouvirem tocar trombeta, vocês devem correr depressa para onde estou, e Deus lutará por nós. Só é possível fazermos grandes coisas para Deus se estivermos unidos em um só propósito, em uma só visão. Olha aqui, irmãos, rapidinho. Nós estamos para nos mudar aqui desse salão, porque é uma necessidade. Aqui não comporta mais o número de pessoas. Tem cultos que as pessoas têm que sentar aqui na frente. Então, eu estava dizendo: Deus, eu quero um lugar aqui, que seja no centro da cidade. Mas aonde nós vamos arrumar um lugar grande? A obra é grande. Diga comigo, a obra é grande. Irmãos, a obra é muito grande. O que Deus tem para nossas vidas, o que Deus tem para Garanhuns é muito grande. Deus quer alcançar mais pessoas, amém, queridos? Deus quer alcançar mais casais. Temos que ter um lugar maior. Então, o lugar que nós encontramos é na saída da cidade. Imagine, futuramente, perto do shopping. Eita, que coisa! Amanhã vai ser o dia da resposta. Se Deus quer que a gente vá para aquele prédio, irmãos, o prédio é tão grande que até eu me assustei. Me deu até um negócio: meu Deus, me ajude, meu Deus, que a coisa é muito grande, essa obra é muito grande.
É grande. Aí alguém da sua célula pode dizer, não gostei muito não, pastor. Vai dizer ao político de célula, eu não gostei não, é muito longe. Ô, irmãos, é longe, sabe? Mas eu queria perto, por aqui. Mas não tem. E a obra é grande. Então, como líder de célula, qual é seu papel? Nós vamos todos, irmãos. Nós todos. Olha, irmãos, eu estava dizendo a Deus, Deus, a minha preocupação em mudar aqui para um lugar grande é só uma. Senhor, eu não quero perder minhas ovelhas. Meu Deus, tem misericórdia. Nenhuma ovelhinha eu quero que perca. Eu creio, irmãos, se você for um bom líder de célula, ninguém da sua célula vai ficar para trás. Todos você vai levar. Mas, pastora, é longe. Eu tenho uma velhinha na minha célula. Como é que ela vai? Você vai correr. Você vai ligar para um irmão que tem carro. Os irmãos da célula que tem carro devem levar todo mundo para a igreja. Vai ter ônibus. Vai ter ônibus que vai pegar as pessoas. Mas nós temos que ter unidade. Nós temos que ser um mesmo coração. E ele disse, olha, quando você ouvir tocar trombeta, corra. Depressa, onde estou, e Deus lutará por nós. Olha, irmãos, é um grande desafio mudar de prédio. Mas se os líderes de célula, todos estiverem nos ajudando, você cuidar bem da sua célula, todo mundo você deve levar. Não abra mão de ninguém. A gente arruma carona e dá um jeito, mas você tem que se esforçar para não perdermos ninguém. E se alguém disser assim, eu não gostei. Aí você diz, então, ajuda a procurar um lugar no centro, que seja bem grandão. Porque onde vamos encontrar um lugar grandão? Se a obra de Deus é grande, diga grande. Irmãos, nós temos que ter um lugar bem maior para alcançar muito mais pessoas, tirar os casais, as famílias da mão do diabo, amém? Nós temos que ser usados pelo Senhor. O que é ser usado pelo Senhor? É uma grande obra. Nós precisamos de mais discipuladores. Nós precisamos que você se levante. Pare de ficar com pena de você mesmo. E você diga, Deus me usa para essa grande obra. Eu quero te servir. A obra é grande. E há poder na unidade. Olha, irmãos, você que é líder de célula, leve sua célula a ter o mesmo pensamento que Deus tem nos dado. Porque o pensamento que Deus tem nos dado é que Deus quer salvar essa cidade. E Deus quer contar contigo. Amém, queridos? Mas como? Se o prédio não cabe. Então nós temos que ter um lugar maior. Olha o poder da unidade. Lá em Mateus 12. Coloca aí, Mateus 12, 25. Vamos ler juntos. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma casa, uma igreja em que o líder fica, né? Vê o irmão e diz, meu irmão, eu acho que está errado esse negócio. Você quer de célula? Você tem que dizer assim, não, meu irmão. Nós temos que nos mudar mesmo para um lugar maior. Como é que nós vamos ganhar mais almas em Garanhuns? Se a igreja não cabe. Então nós temos que ter a mesma visão. E você como líder tem que nos ajudar nisso. Peça para o pessoal lá atrás fazer um pouquinho de silêncio, por favor, Wellington. Então, 1 Coríntios 1:10, vamos ler juntos? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, se nós queremos fazer uma grande obra, nós temos que estar com a mesma visão, no mesmo parecer, né? Ele dizia, eu rogo a vocês, falem a mesma coisa. Falem na sua célula sobre a necessidade de ir para um lugar maior, porque nós queremos ganhar muita gente para Jesus e fazer uma grande obra nessa cidade. Olha só o que diz Colossenses, coloque aí. 2:2, vamos ler juntos? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, seis unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo diz, complete a minha alegria. Ô irmãos, quer alegrar o coração do Senhor? Quem quer alegrar o coração do Senhor? Tenha o mesmo pensamento da sua liderança. Se junte a nós. Não tem como fazer uma grande obra quando há divisão, pensamento diferente. Eu não concordo muito não. Aí você, querido, concorde. Porque é a vontade de Deus que a gente alcance mais vidas e mais famílias. Queira salvação nessa cidade. Olha agora 2 Tessalonicenses 3:14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Se alguém não concorda com o que nós temos dito,
Chame essa pessoa para conversar conosco. Olha, pastora, quero que você converse com fulano. Está pensando diferente. Chame. Ô, irmão, vamos junto conversar com os pastores. Mas você tem que trazer essa pessoa perto da gente para a gente conversar. Porque nós temos que lutar para ter o mesmo pensamento. Romanos 16, 17. Vamos ler juntos? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos destes. Então, irmãos, olhe, você não pode concordar com as pessoas que estão pensando diferente. Você tem que ensinar para elas. Vamos falar com a nossa liderança. Quem está entendendo aqui? Alguém não está gostando, não está concordando? Chame a pessoa. Não fique dizendo assim, está concordando não? Eu também não, estou gostando muito dessa ideia não. Não se junte para falar, né? Contrário. Porque essa não é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é que a gente tem o mesmo pensamento, a mesma linguagem, os mesmos sentimentos e a vontade do Senhor. Porque para fazer uma grande obra tem que ter unidade. Coloca aí, Gênesis 1:6. Diga comigo, o Senhor disse. Olha quem foi que disse, foi o Senhor. Vamos ler juntos? Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Você sabia que esse versículo foi o versículo do pastor Eibe? Deus deu a ele para falar que isso é apenas o começo? Você sabe que esse versículo aqui de Gênesis 11, versículo 6, né? O povo tinha se unido para um propósito errado. Eles tinham se unido para fazer a Torre de Babel. Mas Deus viu que quando há unidade, é um poder tão sobrenatural que nada é impossível, irmãos, onde há unidade. Os milagres acontecem. Olha, queridos, amanhã vai ser o dia da resposta. Se Deus tiver aquele lugar para nós, é tão grande a obra. E você precisa estender as mãos conosco, porque nós temos que trabalhar muito ali naquele lugar. Trabalhar muito para limpar, trabalhar muito para organizar e também para ganhar muitas almas para Jesus. E eu sei que isso é só o começo, porque Deus tem muito povo nessa cidade para ser salvo, amém? E por último, irmãos, coloque aí, Neemias 6:15-16, diz que quantos dias a obra foi feita? 52 dias foi feita uma grande obra por causa da unidade. Diga unidade. Irmãos, quando a gente se une com a nossa liderança, tendo a mesma visão, tendo o mesmo parecer, falando a mesma linguagem, os milagres começam a acontecer. E os inimigos reconheceram, né? Aqui em Neemias 6, quando eu li, a Bíblia diz, no versículo 16, Neemias 6:16, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Quando há unidade, há o poder de Deus. Eu queria que Eduardo colocasse essa cenazinha. Olha só, olha os fracos judeus. Você é um desses pinguins, viu? Bem pequenininho, e tem um inimigo aí, rondando. Mas quando há unidade, olha os olhos deles, assustados. Olha o inimigo ao redor, querendo destruí-los, planejando matá-los. E eles olharam. E aí eles se juntaram. Olha o líder ali. Se juntaram. Destruíram o inimigo. Olha só como há poder na unidade, irmãos. Se eu e você nos unimos, olha só. Olha o pastor Marcos ali, dando a ordem. Vamos, minha gente, vamos, minha gente. Olha o inimigo querendo uma ovelha. Ele ouviu o quê? Volta, minha gente, volta. Vamos pegar aquela ovelhinha, aquela formiguinha. Vamos destruir nosso inimigo. E vai pra lá, olha que dizendo as ordens. E agora, destruir o grande inimigo. A poder na unidade, amém, irmãos? E agora, olha o pastor Marcos ali. Olha o monte de caranguejo. Olha o inimigo ali rondando. Olha as ordens. Parem. Se juntem. Olha aí a unidade. O que é que faz? Vamos agora destruir o inimigo. O inimigo foi destruído. Vamos cair em pé agora. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos cair em pé agora. Vamos orar nessa hora. Rapidinho. Diga, eu sou forte. Diga, Deus quer me usar